Vamos passar agora para a palavra do Senhor, deixar que Deus fale com cada um de nós. Obrigado, Jéssica, me perdoe, fui lá, esqueci de pegar. E vamos deixar que o Senhor esteja falando com cada um de nós. Abra suas Bíblias, por gentileza, lá em João, capítulo 1, verso 5. João, capítulo 1, verso 5. Vamos ler só um verso agora. E vamos orar. João 1, 5. Diz assim a palavra do Senhor. João 1, 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Vou repetir. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, para que o Senhor esteja falando conosco nesta noite. Nesse tema tão importante, especial, Pai, que nós trouxemos, e tão atual. Que o Senhor, Pai, possa abrir os nossos olhos e o nosso entendimento, para que a sua igreja comece a se despertar a estes desafios modernos e que ela possa se adaptar para pregar o Evangelho e ser relevante neste mundo atual. Nos ajude, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, para que nós possamos entender, Pai, a complexidade deste mundo, Pai, que nós estamos vivendo, Pai. E o mais importante, que a gente entenda, Pai, que as trevas, elas nunca vão prevalecer. Que a luz, ela sempre vence. Ela venceu no passado, continua triunfando no presente e triunfará por fim no futuro. Pai, em nome do Senhor Jesus, fale com a nossa igreja poderosamente nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, estamos voltando para a nossa série, né, como vocês estão vendo aí, Fé em Diálogo, Questionar, Aprender, Orar e Agir. Mas antes da gente começar a pregar, vamos fazer aquele movimento que a gente sempre faz. Pega seu celular, peguem todo mundo seu celular. Nesse momento, né, aí eu vou colocar aqui, nós vamos colocar o QR Code, né, aqui. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar o QR Code, vai apontar aqui, vai aparecer a live deste culto e você vai compartilhar nos grupos da sua família. Por que isso é importante? Para que você possa direcionar a palavra de Deus para as pessoas que estão necessitando. Às vezes não é para uma pessoa específica. Só vou dar um spoiler do que a gente vai falar aqui hoje. Ó, spoiler. Nós vamos falar sobre inteligência artificial. Grupo de jovens, né, adolescentes, pessoas lá que estão achando que o mundo vai acabar por causa que nós vamos ter aí uma inteligência artificial geral. Esse povo aí, você pode mandar tudo agora, tá? Seminarista, que seminarista é tudo meio doido, assim, esses aí também, pode mandar também para eles. Né, lá, Márcio, lá, grupo lá de seminário, pode mandar isso aqui também, que eles vão gostar disso aqui, desse tema. Pode mandar agora, para que eles possam assistir. Esse é o momento. Por que a gente sempre faz agora? Porque se a pessoa clicar agora, ele vai ver bem na hora da mensagem, tá? Então, tem toda uma tática aqui. Então, pega aqui, ó, aponta a câmera do seu celular, já vai cair neste link desse culto, né? Vai estar aparecendo ali ao vivo. Então, aí você vai lá, deixa eu só abaixar aqui o volume. E você vai poder transmitir. Deixa eu só arrumar aqui. Que aqui o meu sempre quer fazer um login na televisão lá de cima da igreja. Não sei por quê. Mas vamos lá. E aí você compartilha nos grupos aí. Pode compartilhar no grupo lá do PGM, no grupo da família. Você já vai fazendo aí
o compartilhamento. Eu vou compartilhar aqui no grupo, vou compartilhar aqui nos adolescentes. Também. Vai mandando lá para o pessoal, para eles assistirem esse culto. Manda lá no grupo de vizinhos, grupo do condomínio. Manda para todo mundo lá. E aí eles vão assistir esse culto agora, né? Eles vão ver o que é isso aqui. Aí vai lá, aperta e eles já vão estar assistindo. Ótimo. Lembrando, isso é importante. Por quê? O YouTube, ele não, naturalmente, ele não distribui, tá? Então, a gente tem que dar uma forçada para que ele distribua o link das nossas transmissões. Não tem jeito. Você tem que forçar. Senão, ele sempre vai distribuir para as mesmas pessoas. Se você quer furar sua bolha, você tem que forçar e fazer dessa maneira. Por isso que a gente tem que ter essa disciplina de todo domingo a gente conseguir distribuir. E para pessoas diferentes, grupos diferentes, isso aí é importante também. Ótimo. Agora vamos voltar para o tema aqui que nós vamos falar, né? Nossa pregação. Irmãos, hoje nós vamos continuar a nossa série sobre fé em diálogo, que é questionar, aprender, orar e agir. Lembrando que nós recebemos temas aí para pregações e a gente está destrinchando esses temas. Nós já falamos de um na minha última pregação e agora nós vamos falar de outro. E o tema aqui foi escolhido para que a gente destrinche agora nas próximas pregações, vai ser um tema muito importante e um tema muito relevante para a nossa sociedade hoje, porque só se fala nisso, né, nos jornais, pelo menos na minha bolha só cai notícia sobre isso, que é inteligência artificial, né? Só se fala nisso, pessoal nos jornais, notícias, posts, todo mundo fala sobre inteligência artificial. Como esse tema é bastante abrangente, e para que a gente não fique com um negócio muito chato, eu tive que quebrar o tema em várias pregações. Na realidade, eu vou trazer 5 pregações que nós vamos fazer reflexões sobre IA, reflexões aprofundadas sobre inteligência artificial. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Aqui não vai ser palestra sobre inteligência artificial, tá? Eu não vou falar, vou te ensinar o que é inteligência artificial, não vou te ensinar a fazer prompt de inteligência artificial. Não é isso que vai acontecer aqui não, tá? Aqui é outra coisa. Nós vamos trabalhar essa questão, né, da inteligência artificial, como ela está afetando a nossa relação com a fé, as respostas bíblicas sobre isso. Então, vão ser reflexões aprofundadas, rápidas, mas aprofundadas, a respeito de vários temas relacionados à inteligência artificial. Esse tema é muito importante, porque tema extremamente atual. Fui fazer algumas pesquisas a respeito disso. Está todo mundo perdido, ninguém sabe nada sobre isso. Livros sobre isso, a maior parte meio achismo, eu acho que vai acontecer isso. Eles não falam acho, né? Mas vai acontecer isso com as pessoas que estão achando, mas achismo. Ninguém sabe, porque não tem nenhuma pesquisa assim, científica que fala assim, qual que é o efeito de inteligência artificial na igreja. Não existe isso, até porque todo mundo usa, mas ninguém sabe o que está acontecendo na igreja, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, tem muito achismo. Os pastores, de uma maneira geral, não entendem direito o que é inteligência artificial. Os evangélicos, eles gostam de tecnologia, nem pensam, começam a usar mesmo. Vamos usar. Deve ter gente já fazendo pregação. Não, vai lá, ChatGPT, faz uma pregação, já pega a pregação, coloca debaixo do braço e já vem pregar, né? Isso acontece, né? Deve estar, não sei se acontece, mas é bem possível que esteja acontecendo. E por conta disso, a gente tem que falar, né? Quais são as questões relacionadas a isso. Por isso, né, nós vamos
né, falar, né, sobre esse tema, compreendendo a inteligência artificial. E a ideia é justamente isso, né, a gente, né, trazer reflexões cristãs aí mais aprofundadas sobre esse tema. E aí eu fiquei pensando sobre quais seriam os temas e quais seriam os nomes das pregações. Detalhe, eu vou dar os nomes das pregações. Os nomes não foram criados por inteligência artificial, tá? Eu não falei assim, ChatGPT, me dá sugestão de nome. Não foi isso, não. Fui eu que criei, tá? E esse aqui, ó, fui eu, não tem nada de IA nisso aqui. A de hoje. E aí eu vou te explicar por quê, tá? Como que eu fiz a reflexão? Só para você saber. Eu fiquei refletindo, quais eram as áreas que estavam sendo impactadas pela inteligência artificial? Aí eu comecei a pensar, primeira, escatologia. Segunda, eu vou falar difícil, só para parecer que eu sou mais inteligente. Só para parecer, tá? Não é nada não. Parte de salvação, parte de estudos de final dos tempos, parte de pecado. Não vou usar parte, que é a hamartologia. Também tem a questão do estudo da igreja, que é a eclesiologia, e também tem a parte de estudo de conhecimento, que a gente chama de epistemologia, né? Então a gente vai tratar esses 5 temas. Agora eu vou falar com nomes mais simples. A gente vai tratar estudo do final do mundo, como que está sendo impactado pela IA. Salvação, como está sendo o nosso conhecimento em relação à salvação, pensando na IA. Pecado no mundo, como que a IA está sendo usada na igreja. Como que a gente vai ver a questão do conhecimento de Deus em relação à questão da IA. Dado tudo isso, eu criei os nomes. Olha os nomes. A de hoje. A Skynet está chegando? A inteligência artificial e a esperança escatológica. Tema de hoje. Na próxima pregação, o culto, aí seria Jeová, aí eu dou uma riscadinha. O culto a IA. A idolatria digital contemporânea. A gente vai falar um pouquinho de idolatria relacionada com IA. Terceira pregação. O mundo jaz na IA. Os perigos da inteligência artificial no mundo atual. Quarta pregação. O ChatGPT é o meu pastor. Que é o uso da inteligência artificial na igreja evangélica. E a última pregação vai ser: é possível ser mais sábio do que os GPTs? E a gente vai trazer uma pregação sobre isso. Então são essas 5 pregações que eu vou trazer sobre inteligência artificial, né, trabalhando. Eu só dei essa explicação para você não achar que eu peguei esses nomes usando GPT, porque eu não peguei, tá? Isso aqui eu fiquei lá pensando um tempão para achar esses nomes aqui. Vou registrar os nomes, né, das pregações. E, importante, eu estava brincando com o Márcio, mas pode mandar lá para os seus amigos lá os seminaristas, porque os seminaristas estão todos perdidos, eles precisam mesmo desses conhecimentos. Isso não é brincadeira não, pode mandar mesmo. A gente precisa fazer uma reflexão um pouco teológica, um pouco mais importante. Eu não vou usar nomes difíceis de uma maneira difícil aqui para a igreja, porque é pregação para a igreja. As pregações, inclusive, elas vão ser um pouquinho mais curtas do que normalmente eu prego. Pretendo, né? Se eu vou conseguir, só Deus sabe. Mas a ideia é que, na hora que eu escrevi, é que elas sejam mais curtas, né? Mas tem a intenção, tá? Na escrita foi na intenção. Por isso que eu já quebrei em várias, para a gente fazer mais focadinha em cada tema, para que a gente consiga pegar cada ponto para trazer para vocês. Outra coisa importante, caso vocês não saibam, a minha primeira formação é de cientista da computação, né? Eu estudei computação na faculdade, né? Há 25 anos atrás, eu estava na faculdade de computação. Meu primeiro contato com inteligência artificial foi na faculdade, tá? Então, não é que eu vi inteligência artificial hoje. Quando eu estava falando um pouquinho de inteligência artificial, falando um pouquinho de programar inteligência artificial, na última linguagem que eu estava aprendendo, né, a programar, que era Python, há uns 5 anos atrás, um dos exercícios, uma das aulas que a gente estava lá, era programar inteligência artificial no Python.
Então, não é uma coisa... Python é uma linguagem de programação, tá? Eu falei aqui, assim, mas é para quem conhece. Eu só estou falando um pouquinho disso, porque às vezes alguém poderia falar assim, já vem um pastor, né? Já tem gente torcendo o nariz, né? Já vai um pastor falar de tecnologia. É que eu também sou da área de tecnologia, tá? Então, não é um tema para mim que seja exógeno, assim, uma coisa muito longe da minha vida, porque, pelo contrário, né? A minha carreira começou nesse sentido, apesar de eu não estar nesta área, e apesar de eu não ser uma pessoa especialista em IA. Mas hoje eu consigo ler um artigo técnico, conheço um pouquinho dos termos, eu consigo entender um pouco do que se passa por trás. Então, dá para trazer algumas coisas melhores para os irmãos, além de estar estudando um pouquinho mais esses últimos tempos, esses últimos meses, por umas questões lá do meu trabalho. Então, por conta de tudo isso, dá para trazer esse assunto para os irmãos, tá? E eu vou tentar trazer de uma maneira fácil, sem termos técnicos, de uma maneira mais simples possível para que os irmãos entendam. Desmistificar um monte de coisa. E o mais importante, a gente tentar voltar para a Bíblia. Como eu falei, eu não vou fazer palestra de inteligência artificial. Eu quero que os irmãos estejam preparados para se posicionar em um mundo que está se transformando, né, que já usa muita IA em um monte de áreas, e a gente precisa se posicionar, e a igreja precisa se adaptar a essa nova realidade, mas agora de uma maneira mais baseado na palavra. Tá? Então, é essa a ideia dessas 5 pregações. Lembrando que não vai ser contínuo, porque tem algumas pregações de outras pessoas no meio, mas toda vez que eu pregar, as próximas 5 pregações que eu trouxer, vão ser dessa temática. Amém? Então, vamos lá. Então, a primeira pregação é... a Skynet está chegando, né? A inteligência artificial e a esperança escatológica. Se você lembrou da Skynet, no mínimo você não nasceu nesse século, né? Eu lembro quando eu falo da Skynet, por muitos anos, a Evelyn está perguntando aqui, o que é Skynet? Está vendo? Nasceu nesse século, não lembro o que é Skynet. Né? Eu vou explicar, vou lembrar para vocês o que é Skynet. Quem que não lembra. Mas por muitos e muitos anos, né, a única frase em espanhol que eu sabia era "Hasta la vista, baby". Né? Lembrou? Lembrou? Que filme que eu estou falando? Exterminador do Futuro, né? Quem nunca lembra do Schwarzenegger lá, né, no Exterminador do Futuro 2, que você assistiu na sessão da tarde, que nem eu. Né? Eu tenho certeza que você assistiu lá na sessão da tarde. Eu assisti na sessão da tarde. O 2, que é aquele fantástico. Depois veio o 3, né? Os outros. Né? O 1 eu fui assistir depois. Exterminador do Futuro. E a grande antagonista do Exterminador do Futuro era a Skynet. E o que era a Skynet? A Skynet, eu fui até pesquisar na Wikipedia para trazer o negócio direitinho para vocês, mas a Skynet, ela era no filme, tá? No filme, tem série inclusive, mas na série de filmes, a Skynet, ela era uma inteligência artificial avançadíssima, que em 1997, lembra, a gente assistiu isso tipo em 93, 94, pouco antes, eu não lembro direito o ano, né? A gente assistiu Exterminador do Futuro antes disso, né? Mas em 97, a Skynet se tornou ser ciente. E depois, o que aconteceu? Né? Ela fez o dia do julgamento, que foi o dia que ela invadiu todos os computadores, né? Tomou todas as câmeras, todos os computadores e iniciou uma guerra nuclear, né, para exterminar a humanidade. Foi assim, né? Esse aí é o começo do Exterminador do Futuro. Né? Isso aí era a Skynet. Então, era uma inteligência artificial extremamente, não somente inteligente, ela
ela se, ela teve características, inclusive humanas, né? Ela se tornou consciente, né, dela mesma e chegou a concluir que o mal do mundo era a humanidade. E por isso ela tinha que exterminar a humanidade. E aí, nisso, tinha esses robozinhos bonitinhos aqui, que eram os, em inglês, Terminators, e em português, os exterminadores. Que eram esses robôs que vinham para matar os homens. E aí o Schwarzenegger, que era um robô desse, que ele voltou. Aí tem toda aquela questão da história, né? Que ele volta do futuro para salvar lá o John O'Connor. Vocês lembram da história, não lembram? Agora lembraram? Ah, o Daniel agora está falando. O Daniel está falando que não lembra, mas é que o Daniel é mais novo. Tá bom, vou dar. Mas eu falei para vocês que pessoas mais novas não pegam isso aqui, né? E esse filme marcou, né? Marcou uma geração, né? É assim, quem assim, não assistiu videogame, a gente adorava esse negócio, né? Exterminador do Futuro era fantástico. E a Skynet era a grande vilã, né? E os Terminators lá, os exterminadores eram os maus. E a questão é, pra gente, será que nós estamos indo num mundo com esse monte de inteligências artificiais que estão sendo criadas, cada vez mais poderosas, cada vez, né, você pergunta lá para o chat GPT, o negócio parece gente, né? Inclusive, se você quer que ele fale como uma criança, ele fala como uma criança. Se você quer que ele fale como uma pessoa adulta, ele parece uma pessoa adulta. Será que nós estamos num caminho, né, de criar uma nova Skynet com outro nome? Será que isso vai acontecer? Mas antes de responder esta pergunta, irmãos, nós temos que entender o que realmente é uma inteligência artificial. Muitas ideias que nós temos da inteligência artificial vêm da ficção científica, como do filme aqui do Exterminador do Futuro, mas a realidade é muito diferente. Então, nós vamos ter que começar desmistificando o que é uma inteligência artificial. Se a gente não entender isso, a gente começa já a falar as coisas totalmente erradas. Então, o que é a inteligência artificial? Para as pessoas que trabalham com programação, inteligência artificial, apesar desse nome, primeiro, qual que é o problema quando a gente fala de inteligência artificial? É um nome. O nome, a gente usa nomes que parecem ser nomes iguais a seres humanos, mas a gente está falando de máquinas, de computadores. E esse nome, ele às vezes não fala exatamente o que está acontecendo, né? Mas a inteligência artificial, quando a gente pensa assim como um programador, ela é uma forma de você programar o computador, de você preparar, fazer com que o computador faça as coisas. Na hora que você está programando, tentar simplificar. Normalmente você fala para o computador assim, olha, você pega este copo, você tem que dar passo a passo, que é a programação normal, tá? Você pega este copo, leva do seu lado, eu vou pegar do meu lado esquerdo, né? Do meu lado esquerdo até o lado direito e deixa o copo. Você tem que falar passo a passo daquilo que você está executando. A programação normal, ela é determinística. Você tem que dar exatamente as funções do que você vai fazer. Isso é uma programação normal. Mas existe uma outra forma de você fazer com que o computador funcione, que é o que a gente chama de inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vai funcionar de uma outra forma. Ao invés de falar o passo a passo, eu vou criar um ambiente, né? Tem toda uma teoria, tem toda uma forma por trás, bem sofisticada, que o que a gente faz? Eu vou dando exemplos e ela vai achando um meio de como ela vai
eu vou entre aspas, entendendo aquilo que eu estou fazendo. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu quero que a inteligência artificial entenda, um computador entenda o que é um gato. Se fosse numa programação normal, eu teria que falar, um gato, ele é um bicho que de tantos centímetros, tem bigode, aí teria que dar todos os detalhes do gato, escrever tudo direitinho para que o computador entendesse. Isso daria um trabalho enorme e ele iria errar um monte. Na inteligência artificial, o que eu faço? Eu vou dando fotos de gato. Olha, isso aqui é um gato, isso aqui é outro gato, outro gato, outro gato, outro gato, outro gato. Dou lá umas 100 fotos de gato para a inteligência artificial, né, para o computador. O computador vai vendo as fotos de gato. Aí, daqui a pouco, ele viu. Ele internamente, de uma maneira muito sofisticada, né, por algumas, eu não quero usar o termo técnico, mas por umas formas... a palavra é algoritmo, né, com alguns algoritmos internos mesmo, né, ele vai achando a forma, ele vê lá o que é um gato. Aí daqui a pouco você fala assim, olha, você mostra para ele, olha, isso aqui é uma foto de um cachorro. Pergunta para ele, isso aqui é um gato? Aí ele vai falar assim, o programa vai falar assim, isso aqui não é um gato. Aí se não é um gato, você fala, opa, beleza, você acertou. Aí depois você mostra lá uma foto de um cavalo. Isso aqui é um gato. Aí ele fala assim, não, isso aqui é um gato. Você errou. Aí você fala, você errou. Aí ele já entendeu, opa, um cavalo não é um gato. Então você vai dando exemplos para ele do que é um gato e do que não é um gato. E a partir disso, internamente, por métodos estatísticos, ele vai entendendo o que é um gato e o que não é um gato. Então, não é um pensamento, não é inteligência do jeito que o humano pensa. Por que eu estou falando de uma maneira mais técnica? Porque tem muita gente que fala assim que as máquinas elas estão pensando como ser humano, mas não é isso que acontece com inteligência artificial. Inteligência artificial é um método que a gente coloca no computador, que é um método probabilístico, né, que utiliza muita questão que ele vai, e você vai treinando a máquina por exemplos. E não é inteligência. Ela é sempre um algoritmo probabilístico. Ele acha assim, ele vê lá, isso aqui tem 50% de ser um gato, isso aqui tem 60%, então eu vou falar que é. Sempre ele vai fazendo isso. É bem sofisticado a forma que a inteligência artificial vai trabalhando. E o importante, para a gente entender, eu vou tentar resumir de uma outra maneira mais simples. Inteligência artificial não é inteligência de humanos. Inteligência artificial, na realidade, é um método que o computador trabalha com formas probabilísticas. Eu vou ter que fazer um pouco mais técnico. Vou até pegar meu exemplo aqui, que está falando, tá? São modelos de aprendizagens por probabilidade, baseados em exemplos. São baseados em cálculos estatísticos, né? A IA não é uma inteligência como se fosse a inteligência humana. Apesar da gente falar inteligência, a IA não é uma inteligência como se fosse a inteligência humana. Mas, por outro lado, a inteligência artificial, apesar desse nome, ela é muito poderosa, porque dá para fazer muita coisa muito legal com a inteligência artificial. Vou dar um exemplo. Reconhecimento de imagens, que eu estava usando do gato. A melhor forma de você fazer um programa no computador para reconhecimento de imagem é utilizando essa forma da inteligência artificial. Reconhecimento de voz, inteligência artificial. Resumo de texto, você usa inteligência artificial. Outra coisa que a gente usa bastante inteligência artificial. Vou dar um exemplo que estavam fazendo aí.
fazer agora chat GPT, que aí você fala, escreve alguma coisa e ele te responde, usa inteligência artificial. Mas o chat GPT é muito interessante o jeito que ele escreve. Ele pega uma palavra, ele calcula a probabilidade da próxima palavra, coloca a próxima palavra, ele calcula a probabilidade da próxima palavra e vai fazendo isso palavra por palavra. Só que de uma maneira muito rápida, que a gente nem percebe. E ele vai te entregando. Então, inteligência artificial é igual à inteligência humana? Sim ou não? Não. Aí os irmãos estão falando, nossa, pastor, é meio complicado esse negócio. É, porque a inteligência artificial é complicada. Inteligência artificial não é igual à inteligência humana. Eu vejo até no Fantástico, o jeito que o pessoal fala, ah, não, as máquinas estão pensando que nem os seres humanos, coisa nenhuma. Não é isso, não. É outra coisa. É outra coisa. E isso está errado, porque o pessoal está confundindo forma, que é a inteligência artificial, que são algoritmos muito sofisticados, estatísticos, com inteligência humana, que é outra coisa. São coisas diferentes. São poderosos, são muito legais, sim, mas não é igual à inteligência humana. Inteligência artificial não é igual à inteligência humana. Ah, mas ela está simulando a inteligência humana. Não também. Ela não está simulando a inteligência humana. Ela faz de uma outra forma. Vou dar um exemplo para você. Uma criança, para você ensinar uma língua. Você, em 2, 3 anos, você ensina uma criança a falar uma língua. Tranquilo, né? Você vai falando, corrigindo, ela aprende a falar português, chinês, japonês. Qualquer criança aprende qualquer língua. Em 3, 4, uns 4 anos, aprende qualquer língua, falar, entender, beleza. Você precisa ler todos os livros para você aprender português? Já um chat GPT da vida, para que ele aprenda português direito, ele teve que consumir tudo que tinha na internet em português, mais do que tinha nas redes sociais abertas, mais do que tinha de livro que eles baixaram aí sem poder, baixaram e colocaram para dentro também, para conseguir entender o português. Então eles colocaram tudo que tinha de português disponível para eles conseguirem fazer com que o chat GPT conseguisse responder em português. Ué, mas para uma criança a gente ensina meia dúzia entre aspas, né? A gente ensina 1000 palavras, a criança aprende a falar português. E por que o chat GPT você tem que baixar tudo que existe na internet em português para que ele aprenda? Porque ele não funciona que nem os seres humanos. É outra coisa. Inteligência artificial é outra coisa. Apesar do nome ser igual, é uma outra coisa. É muito bom, é muito poderoso, mas é outra coisa. Apesar do nome, tá? Isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Inteligência artificial, ela é poderosa, faz muita coisa, mas ela não é uma inteligência como a inteligência dos humanos. Ficou claro essa parte? Eu sei que está mais complexo aqui, daqui a pouco eu vou sair dessa parte mais chatona aqui, mas eu queria deixar isso muito claro para vocês. Inteligência artificial não é igual à inteligência humana. Inteligência artificial, ela não está imitando inteligência humana, ela está usando outras formas diferentes. O resultado pode parecer o mesmo, mas a metodologia é totalmente diferente. Se a gente não entender isso, a gente vai achar que o computador está pensando. E computador não pensa na forma que a gente está falando. Ele faz outra coisa, muito boa, mas não é pensar do jeito que a gente pensa. Beleza? Tudo bem? Tá bom, deixa eu sair dessa parte mais chata aqui e vamos falar de outras coisas aqui. Ó, quando a gente fala de inteligência artificial, eu vou falar de 3 tipos de inteligência artificial, bem rapidinho. A primeira são as inteligências artificiais limitadas, que é o que a gente tem hoje. Chat GPT, Gemini. Pessoal, hoje, a gente acha que a gente só usa inteligência artificial
no chat GPT, né? Todo mundo só fala de chat GPT, mas a gente já está usando inteligência artificial há muito tempo. Quando você tira a foto no Instagram, a sua foto não sempre fica bonita? Ele sempre dá uma ajeitadinha, né? Fala assim, dá um tapinha aqui, assim. Você tem aquelas pessoas com 70 anos, parece que tem 20, né? Dá aquela esticada assim, sozinho. Sabe o que é isso? Inteligência artificial. Então, a gente já está usando há muito tempo. Tem outras aplicações que a gente já usa também, inteligência artificial fora de imagem, há muito tempo em muitas coisas. Mas o que chamou muita atenção foi o chat GPT que chegou para a gente, Copilot e outras coisas. E o que eu queria chamar a atenção para vocês é que todas essas inteligências artificiais, elas sempre fazem uma coisa só. Elas têm um foco determinado. Elas sempre fazem assim, não, eu tenho que fazer isso. Chat GPT, eu tenho que dar respostas a perguntas. Né? Resumir livros. Tem outra parte. Tenho que fazer imagens. É que hoje, se você pega, por exemplo, o Gemini, você tem lá o ChatGPT mesmo. Você fala assim, você tem a parte de escrever, aí você pode mudar assim, não, eu quero fazer uma imagem. O que você faz? Você tem que mudar a forma. Se você entra nele, você tem que clicar lá e falar assim, agora eu vou criar uma imagem. Você não clica lá e fala assim, vou mudar a forma para criar a imagem. Aí ele cria uma imagem. Então, você sempre tem módulos específicos para criar cada tipo de coisa. Ou seja, cada inteligência artificial, ela tem uma funcionalidade específica. Tem uma que é muito interessante, que eu vi no Globo Repórter esses dias. Tinha uma inteligência artificial que era utilizada em criação de porcos. Passava uma câmera, ela olhava o porco, pela imagem, ela já estimava o peso do porco. E com isso já estimava quanto que tinha que dar de comida, mais ou menos comida para aquele determinado porco. Só de passar uma câmera. Inteligência artificial. Outra inteligência artificial que está sendo utilizada. A Prefeitura de São Paulo vai contar as árvores de São Paulo. Sabe como que eles vão fazer? Vai chegar um cara lá contando? Não, vão passar um carro com câmera. E a câmera mesmo, ela já vai contar as árvores e ainda vai conseguir falar se a árvore está bem de saúde ou não. Inteligência artificial. Olha quantas coisas você vai conseguindo fazer com inteligência artificial. Várias coisas. Mas vocês percebem que sempre são funções muito específicas? Isso significa que é uma inteligência artificial limitada. Limitada porque ela tem funções específicas. Hoje nós estamos no tempo das inteligências artificiais limitadas. Todas que nós conhecemos hoje são inteligentes. Pode ser a mais poderosa que tem. Sempre são inteligências artificiais limitadas. Mas, teoricamente, na teoria, tá? O pessoal fala assim, não, mas eu posso gerar, essas inteligências podem ir crescendo, e daqui a pouco eu posso ter uma inteligência artificial que crie outras inteligências artificiais. E ela fique tão inteligente como um ser humano. Isso seria a inteligência artificial geral. Isso aqui só existe na teoria. Skynet, só na teoria. Não existe Skynet. Mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje, não existe Skynet. E está muito longe de ter isso. É muito difícil. Muito longe. Não dá para ter uma inteligência artificial que vai ficar ser ciente. Eu vou ter consciência de mim mesmo. Não dá. Por que não dá para ter uma inteligência artificial que tenha consciência dela mesma? Porque ela não funciona igual ao ser humano. Ser humano funciona de um jeito. É um ser biológico, feito por Deus. Tem alma. Máquina funciona de outro jeito. Bits, 0 e 1. Algoritmo criado por ser humano. Faz muita coisa legal. Faz sim, tá? Faz coisas que às vezes a gente fica impressionado. Nossa, que negócio legal. O que esse negócio está fazendo? Fantástico. Mas
inteligência artificial geral não existe. E ainda, na teoria, né, tem uns camaradas que ficam viajando na maionese, tá? E falando que o mundo vai acabar. Esses camaradas que ficam viajando na maionese, falando que o mundo vai acabar, eles falam que ainda pode ser que no futuro exista uma IA super inteligente. E essa IA super inteligente, ela vai passar na inteligência dos seres humanos. A Skynet chegou a fazer isso, tá? Porque no futuro, a Skynet consegue até mandar pessoas para o passado, né? A Skynet, ela chega a ser uma IA super inteligente. Ela começa como uma IA geral, mas ela vai evoluindo, e ela consegue até achar a fórmula para voltar para o passado. Ou seja, ela virou super inteligente, né? Uma super IA. Isso, na teoria, existe. Mas existe hoje? Estamos perto disso aqui acontecer? Nem perto. Mas nem perto mesmo. Só existem, sim, IAs que fazem trabalhos limitados. Então, a gente vai ter um super chat GPT daqui a uns anos? Sim. Os próximos chat GPTs vão fazer coisas fantásticas para a gente. Os próximos Geminis, vocês não imaginam o que eles estão planejando. Eu posso contar para vocês depois, nas outras pregações. O chat GPT, por exemplo, essa semana lançou a sua rede social, né? Eles têm lá o aplicativo deles de criação de vídeo. Eles lançaram uma rede social para você criar o vídeo e colocar na rede social deles, que vai disputar com o TikTok. Só que não saiu para o Brasil, mas já foi lançado nos Estados Unidos. Então, a ideia deles é virar rede social, inclusive, tá? Então, tem coisa nova acontecendo. Mas isso aí é para o futuro e outras coisas bem legais, mas isso eu falo depois. Então, não tem isso, tá, irmãos? Coisas legais vão ter com a inteligência artificial, mas nós vamos ter Skynet? Não. Então, o que a gente tem mesmo é o seguinte. A Skynet, os meios contemporâneos, a Skynet, ela revela os nossos medos. Os nossos medos de que vai vir uma coisa que vai vir destruir o mundo. A gente assiste lá, quem não assistiu lá esse filme, eu não vou dar spoiler, certo que filme com mais de 30 anos não tem spoiler, né, Sarinha? Né? Assista, principalmente o 2 é muito legal, né? Foi aquele que deu aquele boom. 1 é mais ou menos, né? Mas o 2 era muito... Naquela época era fantástico, aqueles efeitos eram... Você ficava assim, meu Deus, o que é isso, né? O 2, aí o 3 é mais ou menos, mas o 2 foi aquela coisa fantástica pra gente. Mas essa ideia do mundo acabar por conta de uma superinteligência artificial, viagem na maionese. E tem gente séria falando sobre isso, mas é viagem na maionese. Assim, não tem nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade. E outra coisa, eu vou ficar acreditando em futurólogo ou eu vou acreditar na Bíblia? Camarada lá, fica lá assistindo filme, pensando o que pode acontecer, né, sei lá, fazendo o que lá, escrevendo. Tem os estudos dele, mas, irmãos, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar realmente no que a Bíblia diz. Então, embora a tecnologia avance rapidamente, levante questões éticas e existenciais, a nossa esperança não está nas previsões humanas, mas na palavra de Deus. E nós temos que olhar para o que a Bíblia diz a respeito do futuro. O pessoal está falando que vai ter uma superinteligência artificial, que pode acabar com o mundo. Mas eu quero dizer para vocês que a Bíblia aponta para outro lado. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, nós vamos voltar e ver o que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia lá em João 1:1, já está aberto inclusive, né? João 1:1. E a Bíblia vai falar de forma clara que as
trevas, elas nunca triunfaram no passado, elas não triunfaram no passado, elas não estão triunfando no presente, apesar das pessoas acharem que as trevas estão triunfando no presente, mas as trevas não estão triunfando no presente, e as trevas não triunfarão no futuro. Não há a menor possibilidade para isso. E olha o que a Bíblia diz lá em João 1:1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava com ele, e a vida era a luz dos homens. João olha para o passado e fala assim, olha, não tinha luz, não tinha nada. E a luz, Jesus que é a luz, ele venceu as trevas. E ele diz lá no verso 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. No passado, as trevas prevaleceram? As trevas prevaleceram no tempo de João? As trevas vão prevalecer no futuro? Não. Então, apesar de que as pessoas falam que um futuro vai ser um futuro ruim, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia nos traz um futuro de esperança. E é por essa esperança que nós vamos viver. E Apocalipse deixa muito mais claro ainda essa esperança. Abre a sua Bíblia lá em Apocalipse 21. Deixa a sua Bíblia lá aberta lá em Apocalipse 21. Apocalipse 21, nós temos claramente qual vai ser a nossa esperança como humanos. Deus, e qual que vai ser a nossa esperança lá? Olha só, irmãos, anotem isso. Primeiro, Apocalipse 21:1. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A primeira coisa que nós vemos na nossa esperança é que Deus fará uma nova criação, e nessa nova criação não haverá influência do pecado. Apocalipse 21:1. Segunda coisa da nossa esperança, está lá no verso 10. Olha o que diz o verso 10. Né? E me levou no espírito a uma grande elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Sabe, nesse novo céu e nova terra, nessa terra transformada, haverá uma Jerusalém, uma nova Jerusalém, que simbolicamente mostra a ligação dos céus e a terra, e ela brilha com a glória de Deus, e é ali nesta nova Jerusalém que nós vamos morar. Olha que lugar legal. Terceira coisa, a Bíblia deixa muito claro lá no 21:27. Nela, na Jerusalém, não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida. A Bíblia deixa claro que nada de impuro entrará nessa nova Jerusalém. Você acha que tem coisa impura aí nos GPTs da vida, nessas IAs? Um monte. Você acha que essas coisas entrarão nessa nova Jerusalém? Não. Sabe outra coisa que vai acontecer nessa nova Jerusalém? Está lá no verso 4 do capítulo 21 também. Diz assim, e lhes enxugará toda lágrima dos olhos, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Sabe o que está falando ali, irmãos? Você vai viver eternamente nessa Jerusalém, porque não vai mais haver morte. Nesse lugar maravilhoso, que reflete a glória de Deus,
não vai mais haver morte. É essa a nossa esperança. E nesse lugar maravilhoso, olha só quem que vai estar habitando conosco. Está lá em Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada com seu noivo. Então ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão seu povo e Deus mesmo estará com eles. E Deus será o Deus deles. Deus habitará conosco nesta nova Jerusalém. E olha outra coisa maravilhosa que acontece nessa cidade. Apocalipse 21, 22. João, descrevendo a cidade, diz assim: não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa, olha, nem do sol nem da lua para dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A cidade é preenchida pela glória de Deus. É esse o lugar que você vai morar. Enquanto algumas pessoas estão falando que vai acabar o mundo aí com novas Skynets, vão chegar aí novas inteligências artificiais superpoderosas, a Bíblia diz o seguinte: a luz ela vai prevalecer contra as trevas. A Bíblia deixa muito claro que a esperança do cristão é esse novo céu e essa nova terra, essa Jerusalém celestial, onde Deus vai habitar conosco, onde a morte não vai ter mais poder, e ali nós vamos viver com Deus por toda a eternidade. Essa é a nossa esperança. Então, se alguém aí, a mídia ou qualquer outra coisa quiser te botar medo, não tenha medo, não temas. Olhe para a Bíblia, olhe para a sua esperança. Tem um monte de gente que quer botar medo na gente. Mas cristão não tem que olhar para essas coisas do mundo. Tem que voltar os seus olhos para Deus. Tem muita gente. Lembrando que tem muita escatologia ruim, inclusive, né? Tem gente que tem medo do final do mundo. Tá? Eu quero dizer para você, se você tem medo do final do mundo, vá se converter. Porque se você tem medo disso, você quer ir para onde então? Quer ir para o lado de baixo, né? Não é possível. Eu estou doido que isso aconteça. Né? Eu quero o final do mundo. Esse é o final do mundo. Final no sentido de conclusão. Esse é o final do mundo. O mundo vai para isso. E você tem medo de final do mundo? Né? Não dá para entender essas teologias que entraram dentro da teologia evangélica, teologia protestante, tudo doido, o povo fica com medo de que o mundo vai acabar. Ai, não, é 666, Skynet. Ai, isso aqui a IA está chegando para dominar o mundo. Bobeira. Bobeira, eu creio em Cristo e Cristo vai derrotar todos os seus inimigos. E o último inimigo que ele vai derrotar é a morte. Ai, vai ter tribulação, problema da tribulação. Tenho lá medo de tribulação, eu quero a glória com o Senhor. Ai, vou ter medo. Ah, para com isso. Se converte. Mas eu aprendi sempre na igreja. Aprendeu errado. Vai ler a Bíblia. Se você lesse um pouquinho a Bíblia, você vai ver. E eu estou falando sério, porque assim, tem uma teologia dispensacionalista que é errada. A maior parte da igreja evangélica brasileira segue essa teologia. Ela é errada. Essa escatologia é errada. Leva os crentes a terem medo da bênção. Isso é bênção. Faz você ter medo do final do mundo. Esse é o final do mundo.
Esse aqui é o que a Bíblia te promete para o final do mundo. Você tem medo disso? Agora, tem Skynet, essas coisas não faz diferença nenhuma. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Se botaram medo em você. O anticristo está chegando. Esquece. Eu quero te chamar a uma coisa. Tenha esperança em Jesus. Tenha esperança em Jesus. Isso é o que a gente tem que ter. E a gente vive por essa esperança, não é pelo medo, não. A gente vive por essa esperança. A IA, ela tem vários problemas, tá? Como tudo que a gente faz como seres humanos, ela tem vários problemas. A gente vai discutir outros problemas no futuro. Mas o problema escatológico, ele não existe para nós que somos cristãos. Porque a nossa esperança está em quem? Em Jesus. Em Jesus. Nós estamos esperando a Jerusalém Celestial, o tempo que a gente vai passar a eternidade com Deus. E acabou. Isso as inteligências artificiais não mudam nada a respeito disso. Nada. Nada. Elas estão mudando outras questões na nossa vida prática? Sim. E essas outras questões a gente vai tratar nas outras pregações. Então você não pode perder, né? Então você venha para aqui, na semana que vem eu vou estar pregando, aí você vem aí para você entender isso. Mas hoje eu queria que você guardasse isso no seu coração, né? A nossa esperança está no Senhor. E nós vamos sim passar a eternidade com Ele. Amém? A inteligência artificial pode levantar dúvidas e medos a respeito do futuro, mas nós, como cristãos, nós temos a nossa esperança firmada em Deus. A Bíblia nos garante que a luz prevalece sobre as trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Não importa o quanto a tecnologia avance, o futuro pertence ao Senhor. E agora a dúvida que eu deixo para vocês, para que vocês passem aí adiante. Em quem que você vai confiar? Na criação humana ou no Criador de todas as coisas? O Criador deixou já tudo escrito. Você pode voltar ali e ver o que Ele deixou prometido para você. Que Deus nos abençoe. Vamos levantar e vamos orar. Irmãos, a minha promessa de ser mais rápido não se concretizou, né? Mas a ideia é que na próxima eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido. Vamos lá. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, para que o Senhor nos ajude, Pai, a entendermos, Pai, que em um mundo complexo, às vezes a linguagem, ela é confusa e parece que ela é confusa de propósito, para nos causar medo, para não deixar que nós, que somos leigos, possamos não entender, às vezes, conceitos que são um pouquinho mais complexos. Mas, Pai, nos abra os olhos, para que nós possamos entender que inteligência de máquina não é inteligência de ser humano, que máquina não tem alma, que nós somos criados pelo Senhor e nós recebemos do Senhor o fôlego de vida, coisa que nunca uma máquina vai ter. Apesar dela poder simular várias coisas, agir como um ser humano, ela nunca vai ser um ser humano, porque nós somos feituras suas. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor deixe isso claro na nossa mente. Que a gente saia daqui com esse conceito claro. Porque quando nós sairmos daqui, nós vamos receber outro conceito. Vamos escutar pessoas falando coisas diferentes disso e que vão tentar nos confundir. Abre-nos, Pai, o nosso entendimento. Além disso, Pai, nós pedimos que como cristãos, que nós possamos ter a nossa esperança firme no Senhor, na vinda do Senhor, que nós possamos, Pai, sempre crer que a luz, ela prevalecerá sempre, e que
que o nosso futuro, ele é brilhante, ele é glorioso. Ele é um futuro, né, de vida eterna com o nosso Criador. É um futuro de vida eterna com o nosso Senhor, em um lugar que a gente nem consegue imaginar, de tão bom que é. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a gente possa ter isso guardado e que isso aqueça o nosso coração, a ponto da gente poder falar isso para outras pessoas, declarar e explicar isso para outras pessoas. Deus, em nome do Senhor Jesus, seja aqui, seja na faculdade, seja no nosso trabalho, seja no barzinho, na vendinha, seja na nossa conversa com os nossos amigos, que a gente sempre lembre que a nossa esperança está no Senhor, que a luz sempre vence as trevas. Pai, que a gente tenha esse conceito muito bem estabelecido nas nossas vidas. Nos ajude, Pai. Que o seu Santo Espírito, que é o nosso, que sempre nos faz lembrar, que Ele nos faça lembrar disso todos os dias. Este é o nosso pedido. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.